Estamos aqui, eu e o irmão Leonardo, diretamente da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. Estou aqui diretamente com a irmã Cristiane, ela que é das irmãzinhas que cuidam dos idosos desamparados, uma congregação com um carisma tão bonito que a irmã estava explicando, estava contando, e ela também vai compartilhar um pouco conosco nesta tarde. Irmã, me fala, como é esse carisma de cuidar dos outros, como esse cuidado ele também ressignifica uma vocação? Esse cuidar dos outros, né, surge desde o Evangelho, né, que Jesus fala: o que fizestes a um desses mais pequeninos, a mim vos fazeis. Então, com esse espírito, nosso padre fundador, né, o venerável padre Saturnino Lopes Novoa, né, que está em processo de beatificação, estamos esperando um milagre, a ver se o homem foi tão humilde a vida inteira que parece que ele não quer subir para os altares, mas vai chegar uma hora por persistência das filhas. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Ele sempre ressoou essa frase do Evangelho, né? E ele desde pequeno foi uma pessoa que se interessou, teve esse desejo de cuidar do outro, de ajudar o outro, de ajudar o necessitado, né? Até vou contar que é interessante para as pessoas conhecerem, sim, né? Sim. Como foi que ele recebeu o carisma da congregação. Porque ele teve um tio que foi bispo, um grande bispo na Espanha, Dom Basílio Gil Bueno, e ele foi secretário do tio dele muitos anos. Ele foi teólogo consultor no Vaticano I, o bispo, o tio dele bispo. O tio dele morreu no meio do concílio. E depois que o tio dele faleceu, que ele voltou para a diocese dele, ele seguia ressoando esse desejo de fazer mais pelos demais, né? Então ele ajudava todas as pessoas pobres que tinha. Aí tinha a filha de uma das empregadas que trabalhavam na cúria, que não se dava com o genro. Sim. E era uma idosinha. E então a idosinha resolveu ir morar num quartinho sozinha, porque era arranca-rabo todo dia. E essa idosinha ficou praticamente como desamparada, porque o genro não queria nem deixar a esposa ajudar a própria mãe. Então ele pegou o interesse de ajudar essa idosinha. Então ele sempre estava pendente se a idosinha precisava de alguma coisa, isso, né? Só que chegou no Natal, ele estranhou que ela não foi pegar o presente dela de Natal, que ele ia lá na cúria pegar sempre o presentinho dela, e ela não foi. E aí ele, preocupado, mandou uma das senhoras que trabalhavam lá ver o que tinha acontecido com a idosinha. E chegou que a idosinha estava muito doente, estava na cama, estava sem comer não sei quantos dias, que estava num completo abandono. O que ele fez? Mandou trazer a idosinha para casa dele, colocou ela na cama dele, trouxe médico, cuidou dela. Ele pessoalmente cuidou daquela idosinha. E então, até que a idosinha melhorou, tudo, mas uns 2 meses depois a idosinha chegou a falecer. Ele fez o enterro da idosa, enterrou, fez tudo da idosa. Quando ele enterrou a idosinha depois, ele sentiu no coração dele que quantos idosos estavam nessa mesma situação de desamparo, que não tinha quem cuidasse, quem desse amor, quem desse carinho. E foi quando ele sentiu que Deus falou: você tem que fazer uma obra. E ele se achava impotente, ele se via que era impotente, mas aquilo continuava, até que ele foi falar para o confessor dele, para o diretor espiritual dele, e falou: não, essa é uma coisa de Deus que te está infundindo um carisma. Sim. Né? E foi quando ele falou: não, vamos fundar uma congregação que seja somente para os idosos. Porque tinha várias congregações que cuidavam um pouco de idoso, um pouco de criança, mas não, que fosse uma congregação que se dedicasse de corpo e alma só pelos idosos. Então foi onde nasceu a nossa congregação. Que maravilha, né, irmã? E a senhora estava comentando o quanto a vivência de cada dia, de cada uma de vocês, da senhora e das outras irmãs, atualizam esse carisma do cuidado, assim também como estava partilhando com a senhora que nós temos um trabalho na ASPAN, que é uma instituição de longa permanência também, onde nós atuamos, onde a gente também contempla esse cuidado diário, cuidar daqueles que mais necessitam, como cuidar do próprio Cristo, não é, irmã? Sim, justamente, que é muito importante isso, porque hoje nesse mundo que tão materialista, tão individualista, se perdeu o sentido
de se doar aos outros, de cuidar dos outros, né? Vendo Jesus naquela pessoa que sofre, naquela pessoa que está doente, naquela pessoa que está na cama. Então, no dia a dia, o que nós fazemos é mostrar para o mundo que ainda é possível viver uma vida de entrega, uma vida de caridade, uma vida de realmente se importar com os demais, né? Então é isso que a gente tenta vivenciar nesses 150 anos de fundação que temos esse ano. Tivemos a graça no dia 27 de janeiro de completar 150 anos de fundação da congregação, né? Que bênção, irmã. Nossos parabéns também. Então, de mostrar, de seguir nesses 150 anos, mostrando em todos nos 5 continentes que temos casa, né? Nesses 22 países que estamos presentes, mostrar essa entranha de misericórdia, né? Essa misericórdia do coração de Jesus para essas pessoas que hoje a sociedade tem como lixo. É verdade, infelizmente. Infelizmente, a eutanásia está na ordem do dia. E que estamos aqui para lutar, para voltar a dar dignidade para aquelas pessoas que tanto fizeram por nós, porque hoje o que nós temos é graças ao trabalho deles e ninguém muitas vezes lembra disso. Isso. Então, o que nós fazemos? Dar o conforto para essas pessoas, mas não só o conforto físico, mas o conforto espiritual, que aí está o coração do nosso carisma. Nossa Santa Madre Fundadora, o lema que ela deixou para nós, Santa Teresa Jornet, foi cuidar dos corpos para salvar as almas. Porque, claro, cuidar do corpo, qualquer profissional da saúde pode fazer isso. Mas o trabalho nosso vai muito mais além. Mesmo que nós somos enfermeiras, que somos profissionais da saúde, mas o nosso vai muito mais além, porque a gente está para aproximar aquelas pessoas de Deus nessa última etapa da vida, resgatar essas almas para Deus nessa última etapa da vida, porque muitos dos idosinhos, das idosinhas que chegam nos nossos lares, muitos, ou melhor, desde que casaram, desde que fizeram a primeira comunhão, nunca mais pisaram na igreja. Muitos viveram em situações de pecado, de adultério, né? E viveram, ou muitos nem batizados, nem primeira comunhão, nem nada. E um verdadeiro resgate da misericórdia. É um resgate da misericórdia, como dizer, Deus está dando a última oportunidade no fim da vida para se encontrar com Ele. Então fazemos todo esse trabalho de evangelização com eles, de apostolado, de fazer eles voltar para Deus nessa última etapa da vida. A gente, em todas as casas nossas, a gente tem missa todos os dias, a gente tem o rezo do rosário, tem adoração ao Santíssimo. E a gente proporciona que eles vão participar, de fazer eles pouco a pouco, né, mais pelo testemunho, né, do que ninguém pode obrigar a pessoa, né? Mas de ir convidando. Primeiro, melhor no começo eles não querem vir muito, mas depois eles começam, eles por eles mesmos começam a querer participar da missa, começam a ir no terço. Vão se abrindo. Vão se abrindo. E eles mesmos se vão vendo que como que eles necessitavam Deus na vida deles, né? Sim. E ainda um testemunho muito bonito que eu comparto com vocês, né? Quando na primeira comunidade que eu saí já trabalhar como professa, eu fui trabalhar em Carmona, na província de Sevilha, na Espanha, e me mandaram com os idosos, do setor dos idosos. Eu tinha 40 idosos para me cuidar, que eu era responsável. Que maravilha! E tinha muitos idosinhos terminais, né? Com câncer, com Alzheimer. E aí tinha um idosinho que quando eu cheguei lá, esse idosinho me ajudou muito porque ele era uma belezinha. Ele conhecia todo mundo, ele sabia cada um onde sentava no refeitório, que cada um comia. E ele falava, irmãzinha, esse come aquilo, aquele toma o outro, toma. E ele me ajudava muito. E depois esse idosinho passou como 6 meses, ele teve um câncer e teve uma metástase muito rápida nos ossos, no pulmão. E né, em pouco tempo se deteriorou muito. Aí quando ele já estava na fase muito terminal, que ele já estava com morfina, que eu ia, colocava no soro, colocava, né, ele estava com bomba de morfina, eu ia colocar toda a medicação intravenosa nele, ele um dia falou para mim, sabe, irmã, eu já não tenho mais medo de morrer. Eu falei assim, por quê? Ele chamava Roselito, né? Eu falei assim, Roselito, por quê? Ele falava, sabe, irmã, se a senhora é tão boa comigo,
senhora faz tanto por mim, o que não será o amor e a bondade de Deus? Que bênção, irmã. Que testemunho maravilhoso. Aquilo, sabe, é que depois me tocou para toda a minha vida. Um coração agradecido transforma as almas, não é isso? Então, e de ver que as pessoas se dão conta quando a gente faz com amor. E tanto é que a gente vê que as idosinhas nossas, quando estão muito ruins, elas estão, por mais que tenham com Alzheimer ou que tenham assim ruinzinhas, na hora da morte, elas não querem as enfermeiras do lado, não, elas querem as irmãs. As irmãs. Eles querem as irmãs porque as irmãs, a gente passa essa confiança, esse amor, esse sentimento que Deus também está presente. É verdade. A senhora trouxe 2 pontos, irmã, muito interessantes, até que eu queria a gente tratar um pouco mais. Esse cuidar do outro que remete ao eterno. Colocar a mão na massa mesmo para cuidar daquelas pessoas que mais necessitam, daquelas pessoas que muitas vezes estão nas periferias da existência, seja pelo abandono, pelas negligências, pelas dificuldades da vida. E isso também transforma o nosso chamado, esse cuidar, né? Como a senhora trouxe tão bem desse seu testemunho. E um outro ponto que a gente vê que muitos jovens ainda se perguntam é: mas eu quero ser um irmão religioso, eu quero ser uma irmã, mas e a minha formação, a minha vida profissional? E a senhora ainda trouxe também que na congregação vocês estudam enfermagem, estudam cursos da área de saúde. Poderia falar um pouco mais sobre esses estudos, essa profissão que é aplicada na vocação em Deus? Então, já de uns 30 anos para cá, né? Que até a congregação conseguiu, porque a gente tem a nossa casa matriz em Valência, na Espanha, né? Conseguiu fazer um convênio com a faculdade de enfermagem lá. Tanto é que as irmãs estudam dentro do convento. Os professores da faculdade vão dar aula pra gente lá. E a casa, que é uma casa lá que tem quase 500 idosos, é reconhecido como centro de prática, porque a gente já faz toda a enfermagem voltada para geriatria, como já uma especialização em geriatria. Certo. Então, vários professores são catedráticos da universidade, são gente de muita experiência, de muito peso, que vão preparar, porque eles mesmos falam, se a gente prepara bem as irmãs, a gente sabe que é o melhor presente que a gente pode ter profissionalmente, de saber que essas irmãs vão estar bem preparadas para cuidar daquelas pessoas que realmente necessitam. E conseguir colocar essa profissão, porque às vezes alguns jovens se perguntam: mas eu já tenho uma formação, seja de direito, administração, enfermagem, fisioterapia, diversas áreas que alguns jovens já têm uma formação e ainda sentem uma inquietação vocacional e tem medo, né, irmã, de não colocar aquela formação a serviço de Deus. Mas como a gente pode ver, sempre tem como a gente usar. Não tem, a gente tem várias irmãs que ao melhor já tiveram uma vocação mais tardia, que já entraram já com uma formação universitária, que hoje dentro da congregação chegam a exercer. Tem uma mesmo que ela foi conoviça minha, ela parou de fazer, ela já estava acho que no 3º, 4º ano de Direito, e ela trancou a faculdade para entrar. Depois que ela fez os votos perpétuos, as madres falaram: não, nós precisamos também de irmãs que tenham assessoramento jurídico para a congregação. Sim. Ela terminou e hoje ela trabalha nessa parte jurídica da congregação. Eu mesmo, depois de tanto tempo aqui, precisavam de uma irmã contadora para ajudar na administração das casas. Nossa, eu fiz ciências contábeis, terminei, fiz meu exame de suficiência, passei com a graça de Deus, que exame do cão, né? Tenho minha carteira no CRC. Também porque eu estudei de enfermagem, consegui convalidar e consegui o técnico em nutrição e dietética, né, que eu também tenho meu CRN, né, exerço também como técnica de nutrição, tenho o meu de contadora, tenho o meu de enfermeira, quer dizer que a vocação religiosa não está brigada com a formação profissional. Hoje, até nesse último capítulo geral que a gente teve esse ano, né, já pôs para irmãs também fazerem serviço social, que também é necessário para as áreas. Então, tem outras irmãs que já entrou com fisioterapia, sim, que também exerce com os idosos, com as próprias irmãs idosinhas que precisam, exerce a fisioterapia, irmãs psicólogas que também trabalham. Quer dizer que nenhuma profissão que entre lá
não vai ser aceita ou não vai ser bem usada. Que a pessoa que entra, que ela já tem uma formação, ali trabalho tem para todo mundo. A senhora me lembra muito aquela passagem, aquela metáfora que nos lembra que nós, quando somos chamados para Deus, nós somos pedras brutas e o Senhor vai nos lapidando, né? Mas Ele não tira aquilo que é nossa essência. A nossa essência pode ser um conhecimento, pode ser uma formação, e que o Senhor vai aproveitando da melhor maneira no serviço de Deus. E isso é muito... Olha, nós também tivemos assim, um testemunho muito bonito que hoje é irmã perpétua, já é uma irmãzinha, que ela era jornalista nas Ilhas Canárias, e ela trabalhava na Rede 1, que na Espanha seria como a Globo aqui. Sim. Quer dizer que ela era uma boa jornalista, que ela tinha prestígio, que ela ganhava bem, tinha já profissionalmente uma carreira bem já feita, né? E ela foi fazer um documentário na casa nossa, lá em Santa Cruz do Tenerife, nas Canárias. E Deus flechou ela por aí, porque ela nunca na vida dela tinha imaginado o que era esse doar-se às outras pessoas. Ela já tinha 35 anos e ela nunca pensou, ela fala não sei se 5 ou 6 idiomas, uma pessoa super preparada, e ela decidiu entrar. Todo mundo pensou que ela estava doida. Quando ela falou que ela ia para o convento, o povo falou que essa mulher está doida, que não. Tanto é que ela pediu até para fazer a formação dela fora da Espanha, para não ter esse povo começando comentários. Ela foi fazer a formação no noviciado do México, ela fez a formação, depois deu que a gente recebeu para abrir uma casa nas Filipinas, em Manila, e lá fala inglês. Pois ela foi para a fundação da Filipinas, fez um papel estupendo, porque ela falava o inglês fluentemente, ajudou as irmãs em tudo lá. E hoje essa irmã é uma bênção, que ela está trabalhando em várias casas e está fazendo um trabalho muito bonito dentro da congregação. Que maravilha, né? A gente poder contemplar que todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus nos dá como dom, como presente, que a gente sabe que por nós mesmos nós não merecemos nada, né, irmã? Então, assim, como Deus nos dá esses dons, esses presentes, é para serem colocados ao serviço daqueles que são mais necessitados, como a senhora trouxe com tanto amor esse testemunho dos idosos. A gente contempla isso também na nossa casa, como os idosos também são portadores da misericórdia de Deus. Sim. Onde cada cuidado, onde cada momento com os idosos também é um momento onde a gente pode contemplar o próprio Cristo. O Cristo que sofre e padece, o Cristo que aguarda o nosso abraço, aguarda o nosso olhar, aguarda também o nosso acolhimento. Justamente. E, irmã, uma mensagem que a senhora poderia deixar para tantos e tantas que também estão nos acompanhando pela Rádio FM, pelo YouTube, para o discernimento vocacional. O que a senhora acha assim, fundamental para um bom discernimento vocacional? Primeiramente, é não ter medo. Eu digo essa frase que tanto São João Paulo II, que o Papa Francisco trouxe nessa jornada mundial em Lisboa: não tenhais medo, porque o medo tem matado muitas vocações. Porque eu sempre digo, eu já faz 10 anos que eu trabalho com a formação, né? Trabalho com a pastoral vocacional, né? Trabalho justamente ajudando as jovens nesse discernimento vocacional, nesse acompanhamento vocacional. Eu falo, certeza, ninguém vai ter certeza 100% nessa vida, ninguém vai ter certeza, como hoje o testemunho que acho que era o seminarista Mateus falou na missa. Se você vai esperar que vai aparecer o anjo falando que você tem vocação, que ninguém vai aparecer, vai ter outros meios que Deus vai mostrar. Então a pessoa tem que ter a mente aberta, o coração aberto, né? E de não ter medo do que Deus possa pedir. Se essa pessoa tem uma inquietude vocacional, procure entender, não queira sufocar aquilo que ela está sentindo, porque Deus pode estar manifestando aquela pessoa melhor, um menino é acólito, é coroinha, está na missa, está vendo o sacerdote, aquilo enche, mas ele morre de medo. Será que é isso que Deus quer de mim? Será que é isso que... Então, se você sente, procura uma ajuda, procure uma pessoa que te possa acompanhar, procure uma pessoa, porque esse justamente é o trabalho que eu faço dentro da congregação, de
dá essa oportunidade das meninas poderem se abrir, conhecer, tanto que nossa congregação, faz mais de 60 anos, nós trabalhamos com as crianças. Sim. Desde os 10 anos, fazendo discernimento vocacional, porque tem muitas crianças que já têm um despertar vocacional mais precoce, que é melhor com 8, 9 anos, já fala, não, eu quero ser freira, eu quero ser padre, mas por quê? São crianças que têm um coração puro e algo elas sentem, né? Então, o que a gente faz? Acompanhar essas crianças, ajudando elas a entenderem o chamado, o que é o chamado, o que é o dom da vocação, de uma maneira correta, de ajudar elas a discernirem até elas realmente verem e com a formadora acompanhando se realmente é uma vocação ou não. Isso, para tomar uma decisão madura. Para né? tomar uma decisão madura. Mas essas crianças, porque nós tivemos uma madre geral que ela já foi uma vocação tardia, ela era pedagoga. E ela, muitos anos lecionando, ela via que tinha muitas crianças com esse despertar vocacional. E ao longo do caminho, essas vocações se perdiam, porque não tinha quem acompanhasse, quem tivesse estimulado e tivesse apoiado essas vocações quando elas se manifestaram. Uma das primeiras coisas que ela fez quando ela entrou de geral foi fazer as escolas de Nazaré, que justamente é a casa de formação para as pequenas. E começou a entrar as pequenas, tem a sua formadora, e graças a isso nós tivemos inúmeras irmãzinhas que hoje são superioras, são formadoras, que entraram de 10, 11 anos. Sim, já foram que já começando. Foram desde pequena. Eu entrei com 14 anos. Que maravilha. Então mas desde os 10 anos que eu já frequentava a casa das irmãs. Então, a gente vê isso, de falar, não tem medo. E então as meninas, por exemplo, aqui eu trabalho aqui no aspirantado em São Caetano, né? A gente deixa as meninas assim, sem compromisso. Podem ir lá passar um fim de semana para conhecer. A gente teve o nosso retiro vocacional agora em julho nas férias. Foram 23 meninas e sem compromisso você vai lá, faz o retiro, conhece e vê o que Deus está te pedindo. Se você quer uma ajuda, né, a gente também permite que as meninas vayam nas férias. Elas podem passar todas as férias com a gente sem compromisso. Elas vão conhecer, fazer uma experiência. Gente, que maravilha, né, irmã? Esse não ter medo de se lançar, de se abrir ao discernimento, que é tão importante. A gente sabe que a cada dia que a gente sente a inquietação, a gente precisa dar essa abertura do nosso coração para que o Senhor possa falar para que o nosso coração escute, para que o nosso coração discirna essa vontade que nos chama a dar passos do sim diário. Irmã, que maravilha poder contemplar esse momento com a senhora, poder deixar essa mensagem que a senhora trouxe tão bem, desse não ter medo, desse entregar-se pelo cuidado aos demais como vontade de Deus, como vontade que transcende tudo aquilo que nós pensamos. Qual mensagem final a senhora gostaria de deixar para tantas jovens que nos acompanham? Que amem muito a Jesus, que amem muito a Maria, porque a pessoa que tem a Deus como seu único e maior tesouro e sabe e sente a proteção da mãe que sempre nos acompanha, tem tudo na vida. Isso. E em qualquer vocação, seja matrimonial, seja sacerdotal, seja religiosa, a pessoa que tem Deus como seu único tesouro e tem Maria como a mãe que acompanha, essa pessoa vai ser feliz. E essa pessoa vai ter o apoio que necessita, né, para seguir a sua vocação, para dar o seu sim a Deus, não só na vocação, mas principalmente a nossa maior vocação como cristãos, ser santos. Santidade. A santidade. Porque cada um vai ser santo na vocação que Deus chamou, né? Se vai santificar na vocação. É uma coisa muito bonita que o Papa São Paulo VI disse na homilia da canonização da nossa Santa Fundadora, Santa Teresa de Jornet. Ele falou assim, eu canonizando Santa Teresa, não estou só canonizando a Santa Teresa, eu estou canonizando a todas as irmãzinhas que viveram esse caminho de santidade ao longo de todos esses anos. E estou canonizando já a todas as irmãzinhas que vão viver esse carisma ao longo de todos os séculos. Que bênção.
E saber assim que o que nós seguimos é o caminho dos santos, a trilha que os santos vão nos também intercedendo, abrindo os caminhos para que a gente vá seguindo, irmã, cada dia, né? Sim. Que bênção, irmã. Muito obrigado pela sua partida. Eu que agradeço por esse essa momento. oportunidade e essa alegria estar com vocês essa tarde. Que bênção. Pessoal, e é isso. Mais um momento de tanto transbordamento, um momento de tanta alegria. Aqui diretamente da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. A Consolação Misericordiosa trazendo para você tantos testemunhos, tantas partilhas vocacionais, conversando sobre esse tema, vocação, graça e missão. Isso que o ano vocacional nos convida a refletir, a pensar. A nossa vocação é uma graça e missão para Deus. Deus seja louvado, nos acompanhe em mais um momento. Em breve estamos de volta com outros pregadores, outros participantes e agradecemos pela participação de todos.